Você sabia que é possível sofrer uma fratura apenas por tossir ou abaixar para pegar algo no chão? Pois é, o nosso assunto hoje é sobre a osteoporose. A osteoporose é uma doença caracterizada pela perda progressiva de massa óssea, o que torna os ossos mais frágeis e suscetíveis às fraturas. Ela é mais comum entre as mulheres, principalmente acima dos 45 anos. Porém, os homens também estão predispostos a terem a osteoporose e a osteopenia. À medida que essa doença ela vai progredindo, ela vai causando dores e fragilidade e possíveis fraturas nos ossos, principalmente do fêmur, da costela e do quadril. A estrutura do nosso esqueleto, ela vive em remodelação, em constante mudança. Porém, um dado muito importante é que nós conseguimos absorver e permitir que o osso fique mais enrijecido até os 20 anos. Depois disso, a nossa tendência é que ocorra a perda óssea a cada ano, sendo muito mais intensiva após os 40 anos de idade. As mudanças hormonais que ocorrem na menopausa, elas têm um impacto decisivo no aumento ou na redução dessa massa óssea. Isso porque os hormônios, o estrógeno e a testosterona, eles estão diretamente ligados à qualidade desse osso, a permitir que o osso se mantenha saudável no seu organismo, diminuindo a perda óssea e permitindo o acúmulo da massa óssea ali no osso. A osteoporose é uma doença silenciosa, porque ela não traz muitos sintomas claros, fáceis de serem percebidos ao longo do tempo. Muitas vezes ela é detectada já num estado avançado, com a deformação de osso ou mesmo com a sensação de dor que a pessoa pode ter cronicamente. E muitas vezes isso é diagnosticado como um reumatismo, uma fibromialgia, uma artrite, uma artrose, porque o exame que detecta a osteoporose chama-se densitometria óssea. E no protocolo, no rol de procedimentos da ANS, ele está programado para ser pedido pela primeira vez nas mulheres após os 45 anos e nos homens após os 65 anos. Como aos 40 anos, como eu já disse, essa perda óssea acontece de uma forma mais intensa e no período da menopausa mais intensa ainda, com 45 anos, muitas vezes aquela mulher já apresentou uma perda de massa óssea importante, já está ali com uma osteoporose não diagnosticada. Quando ela vai ali fazer o exame, muitas vezes essa dor já é ocasionada por microfraturas que acontecem no osso. Existe uma estatística que fala que 1 a cada 3 mulheres sofrerá uma fratura por causa de uma osteoporose a partir dos 50 anos. E esse dado também mostra que 75% dos diagnósticos de osteoporose são feitos a partir do primeiro caso de fratura e não pelo exame da densitometria óssea prévia. E nós temos um outro dado alarmante, porque quando a gente pensa na osteoporose, a gente pensa na alimentação que pode prevenir isso. Sim, é possível prevenir o surgimento da osteoporose, porque ela envolve um fator genético que a gente não consegue mudar, mas ela envolve também os fatores externos que têm a ver com o nosso estilo de vida. Então, o fumo, a ingestão de café, a alimentação rica em vitamina D, em cálcio, a prática de atividade física, são fatores que podem fazer com que você previna o surgimento aí da osteoporose. Acontece que mais de 25% da população adulta não atinge a quantidade média de cálcio no dia. E mais de 50% das mulheres não atingem a recomendação mínima da ingestão de cálcio diária. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A ingestão de cálcio é imprescindível para a renovação da massa óssea. A gente precisa hoje, numa população adulta, de 1.000 miligramas de cálcio por dia, o que equivale a 4 porções de alimentos fontes de cálcio no dia. Só que além da gente pensar nessa questão de ingerir o cálcio, existe um fator muito importante, que é a biodisponibilidade desse cálcio, ou seja, o quanto o cálcio daquele alimento ele está facinho de ser absorvido pelo nosso corpo ou o quanto está difícil de ser absorvido pelo nosso corpo e esse cálcio na realidade vai ser excretado pelo nosso organismo ao invés de ser absorvido pelo nosso osso. Vamos entender um pouquinho como é que a gente pode facilitar então a absorção desse cálcio? Existem 2 substâncias que são as principais vilãs aí da absorção desse cálcio. Os fitatos, que geralmente estão presentes nos cereais, e os oxalatos, que geralmente estão presentes nas folhas verdes escuras.
O que acontece é que a principal fonte de cálcio são os leites e os derivados lácteos. Muitas vezes, muitas pessoas consomem um leite ou um iogurte, por exemplo, com cereal dentro. Por mais que cereal seja saudável, ele possui esse fitato. Então, para quem tem já uma história genética de osteoporose, é super importante não consumir os leites e os derivados, como o iogurte, por exemplo, com cereal. Ou fazer uma mistura desses derivados de leite com esse cereal e deixar isso ficar hidratando. É uma receitinha que a gente vai colocar aqui no ar para vocês, lá nas nossas redes sociais, que é o Overnight Oats. E tem uma outra receitinha muito interessante que já foi no ar nas nossas redes sociais, a gente vai deixar o link aqui para vocês, que é o pudim de chia. Com isso, essas fibras, elas ficam marinando, teoricamente, ali nesse leite, no leite de coco ou no leite de vaca, no iogurte. E aí, esse fitato, ele não tem mais o poder de impedir a absorção do cálcio. No caso do oxalato, qual é a questão? A questão é que, como ele está presente nas folhas verdes escuras, e as folhas verdes escuras são fonte de cálcio para as pessoas que não ingerem os produtos lácteos, o que acontece? A pessoa ingere essa folha verde escura, acreditando que ela vai conseguir a quantidade de cálcio necessária daquele dia, porém esse oxalato, ele diminui a absorção desse cálcio, prejudicando ali a ideia de que aquela pessoa está consumindo aquele cálcio adequadamente. Para esse oxalato parar de fazer essa intervenção tão grande na desabsorção do cálcio, é importante que a gente escalde esse vegetal verde escuro, eliminando a água e consumindo apenas o vegetal propriamente dito. O escaldar é ferver uma água, jogar essa água em cima das folhas verdes escuras cruas. Com isso, elas vão até mudar a tonalidade, vai ficar um verde mais fluorescente. E aí você já pode consumir essas folhas verdes escuras, acreditando que elas vão realmente ter o cálcio ali mais biodisponível. A vitamina D, ela ajuda muito o cálcio a ser absorvido. A gente precisa ingerir de 400 a 600 miligramas de vitamina D por dia. E aí ela consegue levar esse cálcio lá para dentro da célula e ser muito bem absorvida. Então, pensando na primeira fonte mais biodisponível de cálcio, nós temos os leites e seus derivados. Então, o leite de vaca, os iogurtes e os queijos, todos os tipos de queijos, são as principais fontes desse cálcio mais biodisponível. Em segundo lugar, vem os vegetais verdes escuros. Então, o brócolis, o agrião, a couve kale, super verde, mais escurona. Então, todos os que são bem escuros são boas fontes de cálcio, lembrando de escaldar para tirar o oxalato aí da jogada. Mas fora esses dois itens, existe um outro grupo que também é rico em cálcio, como, por exemplo, a semente de chia, as castanhas, a sardinha, as amêndoas, as avelãs e algumas bebidas que são vegetais enriquecidas com cálcio também. Olha, para facilitar aqui, para vocês entenderem direitinho, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas. Olha só. Então, para você conseguir atingir a quantidade de cálcio no dia, ingira 200 ml de leite de vaca, um copinho de mais ou menos 100 a 130 gramas de iogurte, de preferência os naturais sem adição de frutas, 30 gramas de amêndoas, um pires, mais ou menos 100 gramas de couve na hora do almoço e mais um pires, por exemplo, de brócolis na hora do jantar. Se não gostar de brócolis, pode trocar por uma latinha de sardinha. Pronto, com essas dicas eu tenho certeza que você vai conseguir prevenir a osteoporose. Além dessa alimentação, lembre-se de ingerir a vitamina D, se expor ao sol da maneira correta e praticar atividade física.